Olá pessoal, nessa videoaula vamos alimentar os dados de uma combo box num formulário VBA. Vamos lá, primeiro passo, temos uma lista com alguns nomes já cadastrados aqui. Então o nosso objetivo aqui é fazer com que essa lista apareça dentro de uma combo box dentro de um formulário VBA. Então o passo mais simples para que isso ocorra é você nomear um intervalo, dar um nome de dados para esse intervalo, dados 1, e esse intervalo nomeado eu posso ir lá no Visual Basic, inserir um formulário e nesse formulário aqui inserir uma combo box. A combo box simplesmente buscaria os dados dentro da row source. Eu digitaria lá dados 1. Simples assim, eu já teria, vamos executar ela aqui, já teria os dados que eu selecionei. Porém, toda vez que eu for aumentar os dados aqui, eu precisaria renomear o intervalo e fazer com que ele aumentasse, ou seja, teria que voltar na fórmula, teria que abrir o meu gerenciador de nomes, pegar meus dados e cadastrar lá 15 e fechar. Pedir para salvar. Adicionar 11, mais um nome aqui qualquer, tal. Lá no meu formulário no VBA, ele vai trazer esses dados aqui, esse aumento de colunas no caso, ele vai trazer aqui. Porém, todas as células que eu inseri que estão em branco vão continuar aparecendo na list box, e isso não pode acontecer porque a lista tem que conter somente os dados válidos de uma lista que eu possuo. Eu também não posso nomear toda a coluna B, que eu vou ter problema, ele vai sempre gerar um número muito grande de dados em branco aqui e a minha barra de rolagem vai extrapolar. Então a solução para isso é o seguinte, vamos voltar aqui na nossa listagem, fórmulas, gerenciador de nomes. Eu já tenho uma que eu fiz a inserção dessa fórmula aqui, que seria o seguinte, eu vou inserir a fórmula desloc. Observando essa fórmula, eu tenho a seguinte descrição: igual a desloc, a planilha 1 na coluna B, que é onde os dados, que estão os dados que eu quero dos nomes, o deslocamento vai ser vertical, por isso do número 1 aqui no primeiro intervalo e 0 no segundo, porque eu não vou ter deslocamento horizontal. A segunda informação, outra informação que eu preciso que conte é o número de valores que eu tenho na minha listagem, ou seja, eu peguei como referência a coluna A, porque é o seguinte, ele vai contar na planilha 1, contar os valores, a fórmula está aqui, na planilha 1, na coluna A, menos 1. Por quê? Porque ele vai descontar o número do título. Então, sempre que eu adicionar um novo valor aqui, ele vai contar os valores da coluna A e vai diminuir 1 por causa do título. Então, ele vai estar sempre atualizando os dados conforme eu for inserindo eles. E 2, finalmente, é porque eu quero pegar os dados a partir da segunda linha da coluna B. Então, vamos lá. Então vamos
inserir, fechar. Vamos lá no VBA novamente. Vamos trocar para esse intervalo. Dados. Vamos executar. Userform 2. Exato, ele não puxou nenhum dado a mais. Vou voltar aqui e inserir número 12. Pedro. De novo. Seu nome. Camilo. E tem um Pedro na listagem. Visual Basic. Executar. Vai estar lá Camila. Simplesmente dessa maneira. Outra forma que eu tenho de inserir dados numa combo box é através de código. Então, para eu executar o código para que ele alimente os dados na combo box, eu posso fazer o seguinte. Vamos inserir uma nova combo box. Combo box 2. Correto. Ao eu inicializar esse userform 2, ele vai ter que carregar os dados dentro da combo box 2. Como eu faço isso? Vamos dar 2 cliques em qualquer área do formulário. Eu vou abrir um procedimento. Inicialize. Vamos deletar esse outro aqui. Então, o código que eu vou inserir aqui é o seguinte. Linha vai ser igual a 2. Porque eu vou começar a partir da segunda linha. Vamos fazer até do último. Que a minha planilha plano 1 na célula linha, que é o número que eu estou informando da minha variável, na coluna 2, vai ser fixa a coluna 2, porque a coluna 2 é a coluna onde eu tenho os nomes, aqui. Coluna 2, seja até encontre vazio, ou seja, a primeira linha do código eu estou dizendo que fazer até que na planilha 1, na célula linha coluna seja igual a vazio, ou seja, fazer até que ele encontre na planilha 1, na célula que ele tiver, um intervalo vazio. Enquanto ele não encontrar intervalo vazio, ele vai ter que executar um outro comando, que é o de alimentar o meu intervalo, a minha combo box. Combo box ponto add item da minha planilha sheets plano 1 célula linha coluna 2. Céus linha 2. Então, cada vez que ele executar esse looping, ele vai adicionar, vai mudar o valor da linha. Linha igual a linha mais um loop. Vamos fechar o loop. Ou seja, o que quer dizer esse código? Ele vai fazer até que ele não encontre um intervalo vazio, ou seja, na minha planilha 1, célula, vai começar na linha 2, uma célula vazia. Então ele vai passar, ele vai estar no intervalo aqui, vai começar na linha 2, coluna 2, aqui, linha 2, coluna 2. Então, ele vai executar
a Combo Box vai adicionar o item que está na planilha 1, na linha 2 e na coluna 2, ou seja, Paulo. E ele vai passar por linha igual a linha mais 1. Então, linha 2 ele vai passar para 3. E, novamente, a planilha 1 vai ser linha 3, coluna 2. Rogério. Ele vai estar, não vai ser vazio, então ele vai estar girando esse ciclo, contando todas as células da coluna até que ele encontre uma célula vazia. Quando ele chegar na linha 14 que tiver vazio, ele interrompe o código e termina o looping. Então, dessa maneira aqui, ele vai dar certo também para alimentar a Combo Box. Vamos fechar aqui e vamos executar. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então, aqui, ó, alimentou os dados da mesma maneira. Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, mandar um e-mail. E é isso aí. Como alimentar dados numa Combo Box. Até a próxima videoaula.